O iPhone 18 está com sérios problemas. Na verdade, ele pode acabar sendo cancelado, o que eu sei que parece loucura, mas isso vem do cara que sempre falou sobre Tim Cook sair da Apple e as pessoas achavam que eu era maluco. Como isso acabou? Brincadeiras à parte, está vindo um processo bombástico contra a Apple que pode realmente significar um desastre para o iPhone. Deixa eu te contar sobre essa polêmica e também agradecer muito aos nossos amigos da Obscura VPN por patrocinar este vídeo. Certo? Então deixa eu repetir mais uma vez. Eu sei que, à primeira vista, isso parece ridículo. O iPhone é um dos dispositivos mais populares do planeta. O iPhone 17, de acordo com a Apple, tem sido um sucesso surpreendente. Temos rumores malucos sobre o que vai mudar com o iPhone 18 e o iPhone Ultra, e parece que este ano a Apple finalmente vai apostar tudo em uma nova estratégia. Parece super empolgante. Mas ao mesmo tempo, está acontecendo uma espécie de guerra nos bastidores. Não é só com a Apple sobre o novo CEO e o rumo que as coisas vão tomar. Você também tem um dos maiores e parceiros mais visíveis da Apple. Simplesmente, incrivelmente irritados, por falta de uma palavra melhor, porque sentem que a Apple os enganou e eles podem gastar bilhões de dólares só para se vingar. E para resumir a história, a Apple Intelligence não foi apenas uma vergonha para a Apple, motivo de piadas e um fracasso colossal até agora. Também foi uma grande vergonha para o principal parceiro da Apple, que, se você esqueceu, era a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. Porque lembre-se, hoje em dia, com 5 milhões de empresas de IA surgindo a cada poucos minutos, parece que o ChatGPT era o destaque. Era meio que o santo graal da IA e o sistema a ser superado. E houve muita conversa de que a Apple e a OpenAI poderiam se unir e juntar forças, o que deixou muita gente realmente empolgada, porque era como se fosse a plataforma mais avançada e inteligente disponível. Se isso fosse integrado ao iPhone, seria revolucionário. Então, quando a Apple anunciou essa parceria, parecia que a Apple Intelligence estava destinada a ser simplesmente a vencedora e destruir a concorrência de todas as formas possíveis. Mas, como sabemos, isso definitivamente não aconteceu. Agora, a Apple vai dizer que queria fazer isso com calma. Eles queriam focar na privacidade e realmente garantir que tudo fosse feito corretamente desde o primeiro dia. E isso exigiu que eles levassem muito mais tempo do que pensavam originalmente para fazer as coisas. Embora, se você ouvir algumas outras fontes, elas vão dizer que, nos bastidores, o pessoal de marketing foi quem basicamente criou esses vídeos de demonstração da Apple Intelligence e do que ela poderia fazer. E as pessoas que realmente tinham que construir isso, os engenheiros, não faziam ideia do que estava acontecendo de verdade, e eles nem tinham nada parecido com o que a Apple estava mostrando como algo que chegaria mais tarde naquele ano. Além disso, se você conversar com alguns executivos anônimos da OpenAI que falaram com a Bloomberg, eles têm algumas palavras bem duras. Basicamente dizendo que a Apple meio que os enganou para entrarem e se envolverem nesse projeto, que foi um fracasso horrível para eles. E que a Apple, pior do que isso, nem sequer tentou dar o seu melhor. Quero dizer, algumas das citações do artigo são absurdas. Como essa aqui diz, abre aspas, nós fizemos tudo do ponto de vista do produto, disse um executivo da OpenAI que pediu para não ser identificado. Eles não fizeram. E pior, eles nem sequer fizeram um esforço honesto. Quanto mais você aprofunda na reportagem e no motivo do possível processo, percebe que a OpenAI acha que a Apple não cumpriu sua parte no acordo. Eles se dedicaram totalmente a ajudar a criar essa coisa. E a Apple não só meio que os envergonhou, mas, segundo eles, nem sequer tentou corrigir a situação e cumprir a promessa, que era trazer um monte de novos usuários e dar acesso a todo esse novo público. A Apple apresentou isso como o acordo com o Google. O Google é o padrão nos dispositivos Apple, atraindo muitos usuários e sendo algo prestigiado. É por isso que o ChatGPT e a Siri vão dar muito o que falar. Resumindo, isso estava errado em muitos aspectos. Claro, um dos outros motivos pelos quais essa parceria azedou foi a postura agressiva da Apple em relação à privacidade e a abordagem diferente da OpenAI. E já volto ao drama entre essas duas empresas em um instante, mas acho que todos podemos concordar, seja você do time Apple ou do time ChatGPT, que todos queremos que nossa experiência na internet seja segura e protegida, e é aí que a Obscura VPN entra para ajudar a tornar isso possível. Na verdade, é a VPN mais privada, criada desde o início para uma internet privada e aberta e para te dar controle total sobre a sua conexão.
O que quero dizer é muito importante, pois, ao contrário de outras VPNs que prometem algo e fazem diferente, a Obscura foi criada desde o início para não vincular você à sua atividade online. Assim, você permanece totalmente anônimo. Todo o sistema é de código aberto. Eles valorizam tanto sua privacidade que não exigem e-mail pessoal para começar. Para saber mais, confira você mesmo. Tenha uma VPN focada em privacidade, construída desde o início para ser privada e anônima. Confira a Obscura no link aqui embaixo. Você pode acessar obscura.com, Circle, e usar o código especial CIRCLE para ganhar 25% de desconto na assinatura. Mais uma vez, saiba mais. Use o link abaixo e o código CIRCLE para garantir descontos exclusivos. E agora, avançando para os dias de hoje. Agora estamos ouvindo que a Apple está meio que fazendo parcerias com outras empresas e permitindo que as pessoas troquem os cérebros dos aparelhos. A OpenAI está tão chateada que considera tomar medidas legais contra a Apple, o que parece meio ridículo. Imaginava-se que isso seria resolvido de outra forma. A Apple pagaria uma quantia para eles sumirem, até você entender um pouco do histórico de quem está nesse jogo e o quanto eles têm a perder. Lembre-se que a OpenAI ainda é uma empresa enorme com uma reserva de bilhões e bilhões de dólares para a briga. E se eles quisessem provar um ponto e pegar um novo CEO jovem, colocar ele na berlinda e dar uma lição por ter feito algo errado com essa empresa, esse seria um ótimo exemplo para eles fazerem isso. Eu sei que John Turnus não estava exatamente envolvido nisso, mas como o novo rosto da Apple, a partir de setembro, ele vai ter que assumir uma certa responsabilidade por isso. E a OpenAI com certeza pode envergonhá-lo publicamente. Outro motivo para eles quererem isso é que poderia manter a Apple ocupada, tanto em custos quanto em recursos, de desenvolver qualquer tipo de solução de IA concorrente, porque no fim das contas ainda é uma concorrente da OpenAI, a menos que eles sejam, tipo, o padrão. E lembre-se também que a OpenAI pode em breve se tornar concorrente da Apple, já que há rumores de que eles não só estão pensando em criar seu próprio novo dispositivo vestível de IA, como a Apple, mas também que podem estar fazendo sua própria versão de um smartphone. Isso pode acabar em um acordo, com a Apple pagando para encerrar o caso e sem mais notícias sobre isso. Se a OpenAI quisesse mandar um recado, algo parecido com o julgamento público da Samsung contra a Apple, ou o processo da Epic Games do Fortnite contra a Apple, se eles realmente quisessem tornar isso público e mostrar como a Apple não pode ser a mocinha da história, essa seria uma maneira de fazer isso. E fazer isso não só prejudicaria a reputação da Apple e tiraria do seu reservas financeiras e dos seus recursos, mas também poderia impedi-los de implementar novos recursos no iPhone ou novas funcionalidades de software. E realmente poderia alterar drasticamente o planejamento, o que de novo parece loucura. Até você se lembrar daquele processo de patente da Máximo que realmente forçou a Apple a parar de vender por um breve período, e então remover alguns recursos do Apple Watch que eram meio que carro-chefe e marca registrada de alguns dos novos relógios, por causa de uma questão legal. Então, por mais estranho que pareça, não seria a primeira vez que isso acontece. E realmente coloca o iPhone em uma situação muito frágil. Isso pode levar a muitas coisas ruins. Se eles realmente, a OpenAI, seguir esse caminho tão feio. Então, o que vocês acham disso? Vocês acham que a Apple fez uma espécie de propaganda enganosa com a Apple Intelligence? Os usuários foram enganados e a OpenAI foi enganada? Vocês acham que todos nós teríamos saído ganhando se a Apple tivesse simplesmente colocado o ChatGPT como cérebro desde o começo e nem tentado fazer nada com privacidade e sistemas próprios? Deixem um comentário aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Agradeço demais. Muito obrigado por assistirem. Eu sou Robert Rosenfeld. Vejo vocês no próximo vídeo.